Guarda essa palavra, balancear. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, fica mais tendenciado, pelo menos o seu estudo, a priorizar aquilo que é mais importante. Afinal de contas, o pré-natal é 5 vezes mais importante que ser 5 vezes mais importante que HIV. Só que a verdade é que cada uma das instituições, vamos supor, o USP, Unifesp, SES Distrito Federal, a ANRIGS, a MP, tem uma banca um pouquinho diferente da outra. Na MP, por exemplo, o pessoal se amarra em cardiologia, por exemplo, insuficiência cardíaca. A MP também, se eu não me engano, se amarra em diabetes, e é uma das instituições que tem lá, no top 3, justamente essa aula de diabetes. Isso significa que você também precisa, para ter um direcionamento otimizado, descobrir quais são os temas que mais caem na sua prova prioritária. Por exemplo, cirurgia vascular geralmente tem uma incidência de 0,63% ao redor de todo o país. Mas quando a gente analisa a prova da Unifesp, nós descobrimos que ela tem uma incidência de 2,3%, estando no top 3. Um outro exemplo que chama muita atenção é psicofarmacologia, que geralmente tem uma incidência de 0,2%, é ainda menor. Só que na prova da ANRIGS, lá no Sul, nós temos uma incidência de 1,9%. Ou seja, nos últimos 5 anos, nós tivemos 10 questões. Ou seja, da mesma forma que você precisa fazer um equilíbrio, você precisa direcionar para os temas que são mais importantes ao redor do país, também vale a pena você fazer um direcionamento para a sua prova prioritária. E lembra quando eu falei para você guardar a palavra, você falou balancear, fazer um balanceamento, um equilíbrio. Por quê? Imagina só que você faz um direcionamento apenas para a sua instituição prioritária, ou melhor, apenas para os temas mais importantes ao redor do país. Você vai perder a oportunidade de estudar, por exemplo, cirurgia vascular, se você for fazer prova da Unifesp. Só que imagina se você faz o contrário, direciona apenas para a sua instituição prioritária. Qual que é o problema disso? Que essa prova aqui foi feita por uma banca específica. E se sua banca mudar, que sinceramente, Edu, quantas vezes a gente não já viu isso acontecer? Todos os anos acontece Todos isso. Os anos acontece com alguma prova. A Unirio mesmo, que foi a instituição que a gente fez, sempre gostou de cobrar tireoide. E eu fui conversar com um professor de tireoide, que adorava cobrar isso, e ele estava reclamando, falando, não, agora tá no Enário, eu não posso mais cobrar tireoide. Ou seja, é perigoso, você sabe o que é, né? É perigoso, pessoal. Então, a ideia é você realmente fazer um equilíbrio, fazer um balanceamento entre esses dois direcionamentos. Para você, claro, aproveitar o poder do direcionamento, do princípio de Pareto, mas também você se precaver, porque não dá para prever quando alguma coisa vai acontecer com a sua banca. Isso que o Barreto falou é muito importante, porque eu tenho visto muita gente falando, é o que a gente chama no poker, não sei se vocês já jogaram poker, de all-in. Você tá ficando velho, hein? Por quê? Poker é coisa de velho, cara? Agora não, mas eu jogava quando eu era novo, cara, eu já não jogo... Ah, então agora você é velho, você se considera velho. Já aceitou. Cara, eu tô mais velho agora do que 10 anos atrás, então já tô um pouco mais velho, cara. Mas enfim, se eu fosse vocês, eu não daria um all-in achando que com certeza a sua banca vai se manter e ela vai manter o mesmo padrão. Porque muitas vezes pode acontecer o que o Barreto falou, a prova ela pode ir pro Enari, como tem acontecido muito, ou simplesmente a prova continua sendo uma prova independente, mas a banca muda. Os caras escolhem outros professores. A gente sabe como os professores ou como as pessoas são escolhidas para fazer questão. Muitas vezes são coisas que se mantêm, mas, cara, de vez em quando tem aquela coisa meio aleatória. Tal pessoa foi escolhida para fazer questões. Essa pessoa, como era o caso desse nosso ex-professor da Unirio, ele é um cara de tireoide. Então ele fazia questões de tireoide e colocava lá na prova de cirurgia geral da Unirio. Então se você acreditar 100% que a sua prova vai se manter, na verdade você está sendo iludido ou iludida por um atalho. Porque é muito fácil a gente vender um atalho, né? A gente achar que, cara, só estuda os temas que foram cobrados nessa prova. Pega essa prova e revisa ela o ano inteiro que você vai se dar bem. Isso aí é um conselho que é quase bom. Só que esse quase, ele faz toda a diferença para o seu estudo, porque ele pode te colocar aí num risco de tirar uma nota péssima por ter feito uma preparação meio um pouco incompleta, ao invés de fazer uma preparação, como o Barreto falou, balanceada. Então você tem que direcionar tanto para a sua prova específica ou para as suas provas específicas, como também para as provas do Brasil como um todo. Porque o Barreto falou, cara, pré-natal, parto, SUS, abdômen agudo, vários outros grandes temas, eu sei que você sabe que eles são importantes. Então esses temas você precisa estudar com muito afinco. Além disso, existem esses outros assuntos como cirurgia vascular na Unifesp, ou como psicofarmacologia. Onde é que era, Barreto? Era na ANRIGS. Na ANRIGS. Enfim, existem essas peculiaridades, essas especificidades
que você tem que ficar de olho. E dentro da plataforma Aristo, a gente utiliza esses dois pesos. Existe um algoritmo que utiliza esses dois pesos, tanto da incidência geral no Brasil, quanto na incidência específica nas suas provas prioritárias.